programa Nosso Direito. Você que está chegando agora pode estar estranhando, porque nós não estamos apenas em som, mas também em imagem. É que a partir de agora o programa vai estar no nosso canal do YouTube. É isso mesmo, toda quarta-feira vai ter um novo episódio do Nosso Direito. E para você ter acesso a todas essas informações, é só se inscrever no nosso canal, o NASP FM, ativar as notificações e semanalmente você vai ser avisado de que tem um conteúdo novo para você. E você sabe, você que já está acostumado a acompanhar esse nosso quadro, sabe que eu nunca venho sozinha, eu tenho a honra de receber sempre a professora e advogada Edel Quirino, que tira suas dúvidas, e a minha também, ela já está aqui, nós estamos à distância hoje, devido às orientações com relação à pandemia. Professora, seja bem-vinda mais uma vez, já estava com saudade desse nosso bate-papo. Ai, o prazer é todo meu estar aqui novamente com você, Lu, e assim com o pessoal do NASP, com os nossos queridos telespectadores, que eu acredito que também estavam ansiosos aí pelo retorno do nosso programa. Com certeza, professora. E ela dessa vez trouxe um convidado muito especial, né? Quem está aqui conosco também é o Rafael Pinheiros. Ele é aluno do 3º ano de Direito aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho. E ele vai participar com a gente porque ele fez um trabalho muito interessante nessa área. A professora Edel vai explicar como que foi esse trabalho, mas antes eu quero cumprimentar. E, Rafael, seja bem-vindo. Obrigada também por ter aceito aí o nosso desafio de participar desse programa. Olá, Luciana. O prazer é todo meu. Eu que agradeço. Professor, antes da gente conversar um pouco com o Rafael e saber como foi esse trabalho e qual a relação dele do nosso tema, aliás, eu quero adiantar aí para você que está nos acompanhando que hoje nós vamos conversar sobre contratos de locação. Você que tem um estabelecimento, você que depende do aluguel, como que fica nesse período de pandemia? Será que você tem algum direito? Como fazer para pagar se não está entrando dinheiro? A gente vai ver um pouco mais sobre essas questões. Mas antes, professora, explica um pouco aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, como que funciona essa questão desse trabalho que a turma do Rafael fez? No curso de Direito, nós temos uma disciplina chamada Contratos. Então, cada grupo em sala de aula ficou responsável pela execução de uma audiência simulada com base num contrato. O grupo do Rafael ficou responsável por contratos de locação. Então, eu dei um caso para ele, inclusive é importante frisar que esse caso que eu dei para ele é um caso real do meu escritório. Então, alguém, no caso aí ele vai explicar depois, teve necessidade de rever o valor do aluguel em virtude da Covid-19. Então, eu fiz a proposta, dei ali os fatos básicos para que o grupo dele desenvolvesse a defesa e uma petição, e daí eles elaboraram por si próprios a audiência simulada e foi um sucesso. Rafael, conta pra gente então como que foi participar desse trabalho e ainda mais sendo uma temática que está tão recente agora. Como que foi essa experiência? O coronavírus, ele é algo que surgiu há pouco tempo, ninguém estava esperando por isso, e isso fez com que o trabalho, na minha opinião, ele ficasse mais enriquecido ainda, porque a gente não estava lidando apenas com argumentos ali de natureza jurídica, mas que envolvem questões ali de sociedade, E, assim, é interessante porque você percebe que o direito, ele não é isolado, Os juristas, eles não são pessoas encasteladas ali em um ambiente distante, que devem, aliás, se portar dessa forma, Muitas vezes, pelo linguajar, pela forma que, assim, as pessoas que estudam direito e que exercem profissões nessa área, às vezes elas possuem, isso faz com que as pessoas, mesmo os juristas, eles tenham essa noção de distanciamento, Mas quando você vê que coisas tão, assim, práticas e reais, quanto uma epidemia que afeta todo mundo, também afeta justamente a sua área de estudo, é algo que realmente te leva a refletir, E quando eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho, para mim foi uma oportunidade, sim, bem enriquecedora. A gente dividiu, o meu grupo, ele foi dividido, uma parte ficou para lidar ali na audiência que a gente teve, audiência simulada, uma parte ficou responsável pela parte do locador, da pessoa que era dona da propriedade, e a outra parte do grupo ficou responsável pelo locatário, pela parte que estava alugando, pelo inquilino. E
eu fui responsável, né? Eu fui um dos responsáveis por lidar, né, com essa parte do inquilino. A gente, eu e meu grupo, a parte do grupo que eu pertencia, a gente ficou responsável por fazer a defesa dele, né? E a ideia era conseguir uma revisão contratual. Né? E no final a gente até conseguiu uma pequena revisão contratual. A professora Edel, ela foi a nossa juíza, né? E os alunos, eles tiveram a oportunidade, os outros alunos da sala, de fazerem as votações. E foi realmente uma experiência muito boa. Eu realmente achei bem interessante, né? Tanto por essa questão de você poder ver ali como é que o direito se comporta nessa situação, que é uma situação extremamente prática. E é justamente por ter envolvido nesse trabalho tão prático, é que você, nosso telespectador, vai entender agora por que nós trouxemos também o Rafael para participar dessa entrevista. É que ele, junto com a professora Edel, vai tirar algumas dúvidas agora com relação a essa questão de locação de imóveis, principalmente nesse período de pandemia. E, Rafael, eu vou começar então, continuar esse bate-papo com você, logo a professora Edel também vai tirar algumas dúvidas, mas com essa crise econômica ocasionada aí pela pandemia do Covid-19, o aluguel de um estabelecimento comercial, ele pode ser reduzido? Eu posso, por exemplo, chegar e falar, olha, não estou conseguindo pagar, tem como reduzir isso? Sim, essa possibilidade existe. No direito brasileiro, no Código Civil, nós temos duas teorias que são admitidas que vão nesse sentido, né? A teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva. E essas teorias, elas dizem respeito a situações onde ocorrem eventos imprevisíveis que venham a modificar o contrato, né? As situações, né, que vão modificar o objeto do contrato. E nesse caso você pode enxergar, né, uma situação imprevisível que é a pandemia de coronavírus. Então, é possível que uma pessoa que tenha assinado um contrato de locação para fim comercial, né, que ela consiga obter uma redução no valor do aluguel. Isso é algo que é possível diante da situação que a gente está vivendo hoje. Ok, pela sua fala, então a gente percebe que é possível realizar, que é amparado legalmente, mas quem está nos acompanhando agora pode estar perguntando, Rafael, eu entendi como fazer, o que deve fazer, o que eu posso fazer, mas como interessado pode proceder para conseguir, para pedir essa redução, Rafael? É interessante notar que, num primeiro momento, Luciana, o interessado, a pessoa que está sentindo a necessidade de ter uma redução no aluguel, que ela não busque a justiça, não busque o poder judiciário no primeiro momento. É importante que ela tente um acordo. Isso é interessante porque na faculdade de Direito nós somos muitas vezes instruídos pelos professores de que a melhor solução para a resolução de um problema muitas vezes não vai estar na justiça, vai estar num acordo entre as partes envolvidas. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas pensam que os advogados eles querem, né, apenas que se ajuize a ação e que se busque resolver o problema, né, lá no fórum. Mas isso não é verdade. Na verdade, é muito mais vantajoso resolver ali na conversa, né, um tentando diminuir um pouquinho os benefícios que tem, de modo que assim se consiga a conciliação amigável. Essa é a melhor opção. Então, isso pode ser feito de várias formas, né? Então, a pessoa ela pode buscar ali o abatimento parcial do aluguel nesse momento de coronavírus, mas, como a gente sabe, o coronavírus não é eterno, né? Daqui a pouco, espera-se, né, as coisas já estejam voltando à normalidade, e aí os rendimentos do estabelecimento comercial, eles podem voltar ao normal. E voltando, essa pessoa ela vai ter condição, né, de efetuar o pagamento normalmente dali para frente. E até mesmo, quem sabe, né, de pagar aquela diferença, que é aquele desconto, pagá-lo de maneira parcelada. Então, um acordo, né, entre as partes é a melhor solução, com certeza. Agora, caso isso seja impossível, caso o locador, o dono do imóvel, ele seja irredutível, né, ele de fato não aceite qualquer acordo nesse sentido, aí existe espaço, é claro, para que se busque a justiça. E, bom, mas frisando, a melhor maneira de resolver o problema é através do acordo, da conversa, do diálogo. E, bom, agora, como que isso pode ser feito, né? Quais são os argumentos que podem ser alegados para que entre-se com essa ação na justiça buscando a redução do aluguel?
como eu disse anteriormente, existem aquelas duas teorias no direito brasileiro, né? São admitidas ambas pelo Código Civil. A teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva. O que essas teorias dizem, basicamente? A teoria da onerosidade excessiva, ela diz que, num contrato, quando o valor do contrato ele onerar muito uma parte, né, devido a fatores aí imprevistos, esse contrato pode ser revisto. Né? E isso se aplica a contratos que ocorrem aí ao longo do tempo. Então, são os chamados contratos aí de prestação continuada. Um exemplo é o contrato de locação, né? Porque a gente faz a locação de imóvel para poder usar ele durante muito tempo, né? Durante anos, às vezes. Então, dada essa mudança que ocorreu devido ao coronavírus, a pessoa ela pode alegar. E a teoria da imprevisão, ela está relacionada à teoria da onerosidade excessiva, justamente por esse aspecto de imprevisão que o coronavírus ele apresenta. Ninguém previu que um vírus lá da China iria estar afetando a gente aqui no Brasil no mês de maio de 2020. Né? Mas, além disso, é importante a gente notar que essas teorias elas existem no contrato de locação comercial, né? Elas são previstas para a situação de contrato comercial, justamente quando há um prejuízo grande por parte daquela pessoa que é a pessoa que é o locatário, né? Aquele que está fazendo ali o uso do imóvel. É importante notar, portanto, que uma pessoa que não foi afetada pela pandemia, ela não irá conseguir, não deve buscar a justiça para tentar ali uma mudança no aluguel. Existem estabelecimentos comerciais que estão funcionando com relativa normalidade nesse contexto. Né? Mercados, por exemplo, muitos não fecharam. Mas agora, se a gente lida com um salão de beleza, né? Salão de cabeleireiros, que está fechado no momento, aí sim há espaço, né? Porque a pessoa ela não está podendo exercer a sua atividade. O objetivo do contrato de locação comercial é justamente que a pessoa que alugou o estabelecimento, que ela possa desempenhar as suas funções ali. Né? Então, pode ser um salão de festas que foi alugado para uma determinada empresa realizar eventos ali durante um prazo de tempo, pode ser um salão de cabeleireiro, como mencionei anteriormente, e são estabelecimentos que, nesse contexto de pandemia, eles estão em possibilidade de funcionar devido aí a decretos governamentais que determinaram o fechamento desses estabelecimentos, alvarás também que foram revogados, então, temporariamente, é claro, mas que foram revogados. Então, devido a essas situações, esses estabelecimentos, eles acabaram sendo muito prejudicados, né? Então, devido a esse prejuízo que foi sofrido, essas pessoas podem alegar que está ocorrendo uma onerosidade excessiva, né? Agora, pessoas que não tiveram um prejuízo devido ao coronavírus, elas não podem buscar uma mudança, né? E tudo isso tem que estar muito bem comprovado, né? Tem que estar documentado. Não basta apenas alegar que ocorreu redução nas entradas, é preciso que se demonstre isso. Então, todos esses fatores devem ser levados em conta, mas é possível. Lembrando que o ideal é que sempre se busque a conciliação. Agora, uma vez que não se consiga resolver isso no âmbito privado, seja necessário levar para a justiça, é bom que esses fatores sejam levados em conta para que tudo isso possa ser calculado da melhor maneira, de modo que se consiga o benefício da redução. E tudo isso que você está falando, Rafael, é muito interessante e importante porque nós temos discutido aqui durante outras apresentações no nosso programa sobre as pessoas que nesse momento têm aproveitado para agir de má fé, né? Então é importante a gente destacar, que você que está nos acompanhando, que essas ações só devem ser tomadas em casos extremos, que realmente haja necessidade. Eu vou chamar aqui a professora Edel Quirino também para o nosso bate-papo, para ela tirar mais algumas dúvidas aqui. O Rafael explicou bem essa questão, a importância da conciliação, da conversa ali entre quem locou e quem fez essa locação, professora. E agora eu quero saber, mais uma vez, explicar aqui, detalhar para os nossos telespectadores, por exemplo, se não teve esse acordo, como o Rafael disse. Então, o primeiro passo da pessoa é ir em algum lugar da justiça, é ir até um advogado. Como ela deve agir nesse caso? Ok. Em primeiro lugar, é importante ressaltar, como bem o Rafael falou, da importância de você mandar esse pedido do acordo, o pedido da redução ou da revisão, por escrito.
Então, mande por e-mail, mande pelo WhatsApp, mande uma notificação pelo correio, que a gente sabe que o correio está funcionando, para que você possa mostrar para o juiz a sua boa-fé. Você falou a palavra-chave, Lu. A ideia é de que as pessoas não se aproveitem, mas de que as pessoas utilizem a boa-fé contratual. Porque, embora a pessoa que seja o proprietário do imóvel, ele também ele reconheça esse problema notório da Covid-19, ele conta com o valor também para sobreviver, entendeu? Então, não tem como simplesmente ele deixar de receber ou ele dar uma redução fora da sua possibilidade, porque ele também está dependendo do valor para sobreviver, para a sua subsistência. Então, a ideia é que mande um e-mail ou uma correspondência pelo correio e espere, dê um prazo para que ele se manifeste. Não se manifestou, seja por e-mail, seja de outra maneira, então que você procure os centros de conciliação ou um advogado para que ele ajuize uma ação. É importante falar que os fóruns não estão atendendo presencialmente, a não ser por regime de plantão. Então, é necessário que você vá até o fórum, de repente agende um horário, se você for pelo juizado especial, ou se você tiver condições, que você procure um advogado, e esse advogado vai entrar com a ação para você. O juiz vai designar uma audiência de conciliação. É importante colocar a necessidade da urgência, não tem como se esperar um procedimento normal, porque senão esse aluguel, enquanto o juiz não reduzir, ele está sendo devido. Então, peça uma liminar, né? O seu advogado vai pedir uma liminar, ou no juizado especial já fale da urgência. Inclusive, é interessante falar também que vários fóruns estão marcando audiências via Zoom, né? Então, estão utilizando toda essa ferramenta que nós estamos descobrindo, né? Super interessante, né? Então, as audiências estão acontecendo nessa modalidade aqui, telepresencial, né, por meio dos aplicativos, e daí sim, o juiz já vai conceder aí, tendo em vista a sua prova, como bem falou o Rafael, né, alguns estabelecimentos estão sendo atingidos, mas outros estão, na verdade, inclusive lucrando mais, por exemplo, empresas de entregas rápidas, empresas de comida, o ramo farmacêutico. Então, assim, a questão da boa-fé significa lealdade contratual, né? Não abuse de algum direito, nem abuse das teorias jurídicas, mas faça a prova da sua necessidade real e daí sim o juiz vai adequar e vai conceder esse desconto para você durante esse procedimento, durante essa fase que nós estamos vivenciando. E para o locador, atenção, hein? Atenção, atenção. Para você, locador, que pergunta assim, como eu posso dar esse desconto? Eu, Edel, indico para que você peça para a imobiliária, se tiver imobiliária, ou se for uma locação direta com você, que você deixe claro que é um desconto, né? Daí você verifica qual que vai ser o patamar que você pode conceder de desconto. A jurisprudência tem aplicado aí em média 30%, e daí você coloque ou no boleto de pagamento, olha, desconto de 30% referente à pandemia do coronavírus, enquanto perdurar determinação do poder público ou por exemplo, do governo, né, para o isolamento social. Então, deixe claro isso, que é um desconto e só dado enquanto perdurar esse isolamento social, porque a gente está seguindo as regras de isolamento social de acordo com os nossos governantes. Isso é um ponto muito importante que você destacou, né, professora, para que não tenha problemas futuros, né, quando essa pandemia passar e que a pessoa ache, então, que esse desconto vai perdurar e vai continuar aí por tempo indefinido, né? Exatamente. E eu falo sempre para os meus alunos e para os meus clientes, né? Gente, tenham fé, tenham esperança. Às vezes a gente liga, Lu, a televisão ou o rádio, são muitas notícias pessimistas. Pense o seguinte, você que tem o seu estabelecimento comercial, você que teve a redução na jornada de trabalho, no emprego, logo nós estaremos com esse problema reduzido e nós teremos uma demanda reprimida. Então, é a hora de você pegar gás para que você corra atrás do prejuízo e, se Deus quiser, nós vamos estar aí a todo vapor com essa demanda reprimida, correndo para trabalhar
e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, que nós vamos ainda conseguir falar um para o outro. Resistimos, passamos e estamos melhores. Com certeza, professora. E a gente vai falar ainda para fechar a nossa entrevista sobre alguns outros tipos de contratos, mas antes, você falou uma coisa muito importante que eu acho interessante a gente frisar aqui e deixar bem claro. Às vezes a pessoa acha que está pagando demais, não está conseguindo pagar e vai lá por conta própria, reduz e para de pagar. Antes de ir lá e fazer toda a petição. Isso não é certo, né? Porque o valor que ela estava devendo antes de ficar determinado essa questão da redução ainda vai ser cobrado. Sim, sim. A única coisa que autoriza ela pagar de maneira diferenciada ou com a aplicação de qualquer tipo de desconto ou a decisão judicial ou a autorização por parte da outra parte por escrito. Porque, como você sabe, antigamente a gente tinha a palavra que valia no fio do bigode, a gente brinca. Mas hoje em dia, como a gente sabe da mudança, né, social, então você tem que ter a prova documental por escrito do locador te autorizando o percentual do desconto e o período. Muito bem, professora. A gente está falando aqui de redução voltada para estabelecimentos comerciais, mas eu gostaria de saber, professora, se isso se aplica também para aluguel de casas, porque muitos dos nossos ouvintes e telespectadores que estão nos acompanhando não têm um imóvel comercial, mas mora de aluguel. Como lidar com essa questão nesse período agora? É interessante também sua pergunta, e eu acho que merece uma atenção totalmente especial por conta dos locatários residenciais. Veja bem, a teoria da revisão contratual no contrato de locação é mais aplicada no setor comercial, porque ela atende que as lojas, por exemplo, o comércio está fechado, mas essa teoria também é aplicável a imóveis residenciais, desde que você comprove por prova documentalmente que houve uma mudança no seu patamar ali, né, fático na sua vivência. Por exemplo, foi mandado embora, não tem como procurar emprego, teve uma redução objetiva no seu salário, por exemplo, o empregador está pagando só 60%, o empregador suspendeu o seu contrato de trabalho. Então, você tem essa prova, esse documento, e daí sim você ajuiza, e o juiz, vendo caso a caso, ele vai examinar esses documentos. E aí, vale também aquele recadinho especial para o locador. Aqui eu falo como advogada, mas também, gente, sobretudo como uma locatária. Então, eu falo o seguinte, dê valor ao locatário que é pontual. Se ele sempre pagou direitinho, se ele sempre foi pontual, se ele se apresentou sempre de maneira adimplente, vale a pena um tempo de carência. Porque, como vocês sabem, hoje em dia é difícil você conseguir um locatário que seja responsável, pontual. Então, às vezes, vale a pena dar um passo para trás, mas segurar esse locatário que toda a vida foi pontual com você. Ou seja, ele demonstrou boa fé. Então, né, vamos dar aí um desconto, considerar que ele sempre foi pontual e dali por diante a gente, né, superada a fase de pandemia, a gente retorna aos ditames anteriores aí contratuais. Professora, a gente sempre tenta apelar aí pela responsabilidade, pela empatia das pessoas, né? Isso tudo é muito importante. Mas se a gente for por outro lado, e infelizmente isso não resolver, a gente falou de contratações de espaços maiores, de estabelecimentos que têm contrato. Nesses aluguéis, por exemplo, que as pessoas fazem aí boca a boca, que não tem aluguel, e o que é comum na nossa região, isso também vale? Eu tenho como comprovar e pedir uma redução? E minha outra pergunta também, já voltada para essa, a pessoa pode despejar um inquilino neste momento de crise, caso ele não pague aluguel? A primeira fase da sua pergunta contratos verbais podem ser revistos? Sim. A única diferença é que você vai entrar com uma ação declaratória, provando para o juiz aí, inclusive por comprovantes de pagamentos de aluguéis, por declarações de vizinhos, já que prova testemunhal talvez seja um pouco mais demorada para você produzir, né? Mas então você entra com a ação declaratória e cumula com o pedido da revisão.
mas eu tenho certeza que você vai conseguir a comprovação, porque todo mundo paga o aluguel mês a mês, ou pega um recibo, ou faz um comprovante, ou uma transferência. Então, isso é bem tranquilo, até por fotos, conversas de WhatsApp, você consegue tranquilamente. Aí, a segunda pergunta que você fez... A pergunta que eu fiz é se, por acaso, alguém não está conseguindo pagar esse aluguel e ele corre risco de ser despejado. Isso pode acontecer nesse período? Ótima pergunta. Olha, primeiro, quem efetua a ação de despejo? Quem efetua a ordem de despejo? Quem expede o mandado de despejo? É o juiz. Nenhum juiz está concedendo essa ordem de despejo, salvo quando a pessoa já está em estado de inadimplência há muito tempo. E, assim, em raras exceções, né? Porque as determinações judiciais é para que, neste momento, as coisas permaneçam como estão, entendeu? Como a pessoa não vai ter condições de ficar, não pode sair de casa e nem vai encontrar uma imobiliária aberta para procurar um local. E a casa é asilo inviolável, segundo a Constituição Federal. É o nosso recôndito, é o nosso lugar seguro. Então, assim, os juízes não estão concedendo a ordem de despejo, salvo quando a inadimplência já é muito grande, salvo depois que ele dá uma série de possibilidades para que a pessoa renegocie, que a pessoa faça o depósito, uma série de possibilidades. Essa seria a última alternativa, em último caso, e olha, sinceramente, não está ocorrendo. Ok, então você que está nos acompanhando percebeu que a nossa intenção com esse programa é tirar suas dúvidas. Aqui você participa, então você pode aproveitar, terminando aqui esse episódio, deixar a sua pergunta aqui nos comentários, sugerir temas para outros episódios também. Por isso é muito importante que você se inscreva no canal NASP FM, ative as notificações, você vai ter acesso diariamente a um programa novo do nosso direito e também outros programas que são produzidos. Eu quero aproveitar e agradecer, Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Luciana. E professora Edel, mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos, com certeza tirou várias dúvidas e a gente vai estar aqui toda quarta-feira tirando essas dúvidas, trazendo novos questionamentos e temáticas para os nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer a Rádio NASP, meu querido aluno Rafael, que está ali representando todo o seu grupo, já que o grupo inteiro trabalhou, mas não tinha como a gente trazer todo mundo, e também representando os nossos alunos do direito aí, ó, que têm se saído de maneira assim excepcional, né? E que eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte dessa família UNASP, né? Com certeza, Rafael foi muito bem. Muito obrigada a você que participou. Continue acompanhando nossos próximos episódios e até ao próximo Nosso Direito.